Oi, Farmas. Cheguei. Boa noite. Cheguei, meu povo. Boa noite. Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Estão prontos para assistir aula? Para mim, a melhor aula que tem é essa de suplementação. É a que eu mais falo, inclusive. É a que eu mais converso, é a que eu mais respondo pergunta, porque tem muita gente que fica com dúvida. Gente, eu tô hoje. Dizem que um dos resquícios da Covid, uma das sequelas da Covid, é a falta de ar, né? Depois que você fica muito cansada, continua sentindo dor de cabeça, alguma tosse, né? E eu estou sentindo, gente. Vocês não estão entendendo como é que tá a minha cabeça hoje. Todos os dias ela estava doendo, mas hoje tá mais. Então, se eu me perder no assunto, vocês me perdoem. Eu juro que eu vou tentar voltar no assunto aqui. Se eu me perder, vocês me lembrem, tá? Que hoje tá terrível. Ainda bem que hoje é um assunto é o assunto que eu domino, então para mim é mais tranquilo, não preciso né, me lembrar muita coisa, porque já é uma coisa que é automático, né? É quase automático falar sobre isso. Mas é osso. Nossa Senhora. Eu acabei de ouvir no jornal que já descobriram uma nova cepa, né? Nossa Senhora, já tô até tremendo nas bases. Eu já tinha medo, agora eu tô apavorada. Eu tô com medo na casa da minha sogra, pra vocês terem ideia. Depois que eu peguei. Meu cabelo. Boa noite, Farmas. Boa noite, Milene, Fabiana, Eunice, Tassiane, Jaqueline. Boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem aqui de novo, mais uma noite comigo. Eu juro que eu vou tentar fazer esse assunto ser bem rápido, mas quanto mais rápido tenta fazer, menos vocês vão entender. Vai ficar um negócio meio complicado de explicar, né? Então, eu vou tentar ser breve, mas como todos aqui são farmacêuticos, eu não vou falar de maneira leiga, né? Eu vou tentar ensinar o máximo possível, que eu sempre passo. Eu vou fazer um resumo do que é o primeiro módulo de suplementação da fraternidade, tá? Inclusive, quem ainda não entrou para a fraternidade, tá? A partir de segunda-feira não tem minha mentoria mais, hein? Não tem minha mentoria mais. E mais uma coisa que eu vou fazer com vocês, tá? Quem entrar na fraternidade até domingo, eu vou fazer análise de perfil de rede social, tá? Beleza? Vou ajudar vocês com a rede social de vocês. Cada turma minha ganha um bônus, né? Cada turma minha ganha uma coisa. E vocês vão ganhar isso. Além da minha mentoria, né? Que eu cobro a parte para isso, mas não vou cobrar para quem é aluno, obviamente. A minha mentoria e a análise de perfil de rede social, tá? Então, deixa eu só avisar o pessoal dos grupos que nós estamos aqui, para eles não perderem. Né, esses 5 minutinhos iniciais aí, só para o pessoal entrar no grupo. Tem algum de vocês que está aí ao vivo que tem alguma dúvida sobre a fraternidade, gente? Acabou que eu esqueci de perguntar na última aula. Acabei esquecendo de perguntar isso. Eu esqueci mesmo. Mas tô tão corrida essa semana. Nós estamos terando rotina aqui em casa, então tá bem complicado.
Mas se tiverem alguma dúvida sobre a fraternidade, me falem, podem me perguntar. Qualquer dúvida, eu respondo para vocês aqui, tá? Outra coisa que eu ia falar, esqueci. Dúvida da fraternidade. Em relação às dúvidas também sobre as aulas, sobre a aula de hoje, eu vou pedir vocês para anotarem, tá? Sobre a aula de hoje, anotando as dúvidas aí que vocês tiverem, para me perguntar no final da aula, tá? Porque senão eu acabo perdendo as perguntas aqui no meio e isso fica meio perdido. Não, Jaque, a fraternidade não é liberada de uma vez, tá? A fraternidade, ela é liberada ela gradativamente, né? Ela é liberada gradativamente. E aí, conforme você... Na verdade, ela é liberada geral, tá? Não é conforme você vai fazendo, não. É liberada geral. Então, tem semana que libera bastante conteúdo, porque depende muito da plataforma. A plataforma que eu uso, ela é nova. É a plataforma nova, que é a Simpla. Então, eles estão testando muita coisa ainda. E eu achei melhor entrar nessa plataforma, porque além de ser daqui de Belo Horizonte, né, eu queria valorizar o pessoal daqui. Eu queria muito. A Hotmart também mas a Hotmart está muito cheia, eu queria uma mais vazia. Então, como eu coloquei lá, eu meio que topei isso de testar algumas coisas, entende? E aí eles. Então tem isso. Então, quando eu coloco muito conteúdo, por exemplo, que é link de YouTube, né? Eles liberam com mais facilidade. Quando é conteúdo vídeo mesmo, que eu gravei, editei, coloquei, aí já é mais difícil, porque eles têm que analisar o vídeo para ver, né, que se tem alguma coisa errada ali no meio. Então, depende muito, tá? Não é liberado módulo por módulo, mas eu tento colocar assim, eu tento colocar por módulo e aí eles vão liberando devagarzinho. Agora, nessas últimas semanas, deu uma pausa, né? Porque eu estava internada, então deu essa pausa e eu estava de Covid também, então acabou que eu nem liberei vídeo e nem gravei vídeos novos, tá? Mas os que estão lá para liberar vão liberando para vocês gradativamente, tá bom? Não estou sabendo, Adriano. Mas é impressionante como que a mídia ela tenta burlar isso, sabe? Quando a gente estuda os artigos científicos, eu falo artigo científico, gente, porque é costume, tá? Mas os artigos publicados, né? Quando a gente estuda os artigos, a gente vê que se todo mundo tomasse suplemento desde criança, ou seja, desde criança você toma ali um suplemento ou outro, vai ajudando o seu organismo, ninguém ficava doente. Não com doença boba, tipo hipertensão, por exemplo. É uma doença boba. É uma doença que é por falta de cuidado com o nosso corpo, ou sei lá, né? Por qualquer. É uma doença boba, é uma coisa que poderia muito bem ser evitada. E existem inúmeros, assim, mas inúmeros artigos publicados de diversos médicos do mundo inteiro que testam com 2.000, 5.000 pacientes, 10.000 pacientes, as vitaminas, né? Então, por exemplo, tem muito uso já da vitamina D para esclerose, para Alzheimer, para Parkinson, tá? Tem muito artigo publicado já de regressão de Alzheimer, para você ter ideia, regride o Alzheimer, ou seja, a pessoa começou a ter Alzheimer, vem a suplementação e regride isso, sabe? Se você entender por quê, eu vou explicar hoje sobre o estresse oxidativo, que é minha especialidade, né? Que foi o que eu me apaixonei quando eu comecei a estudar. Vocês vão entender direitinho por que acontece por que pode acontecer essa regressão. Existem inúmeros artigos que comprovam quando a pessoa toma o suplemento para câncer, tanto a regressão do câncer, quanto a melhora nos sintomas quando a pessoa faz quimioterapia. Então, por exemplo, a vitamina D, ela evita, já comprovado isso, tá? A vitamina D, ela evita mais de 80 tipos de câncer.
80 tipos de câncer, os mais comuns, tá? Só que suponhamos que ela não evita um câncer tal lá, um câncer, sei lá, no olho, um exemplo. E aí, só que mesmo assim, utilizando ela, né, utilizando a vitamina D com pessoas que fazem quimioterapia para esse tipo de câncer, a pessoa consegue ter uma recuperação muito mais rápida. Ou seja, todo mundo sabe como que fica uma pessoa que sofre quimioterapia, né, gente? Né? Todo mundo sabe como é que fica. A pior coisa da pessoa é a quimioterapia. A quimioterapia é pior do que o câncer, sabe? E existem muitos estudos já que comprovam isso. Então, assim, se eu fosse uma pessoa famosa, por exemplo, e tivesse falando esse tipo de coisa, eles iam barrar na hora, sabe? Acho que até ameaça de morte eu receberia de falar uma coisa dessa. Assim como acontece com os médicos aqui no Brasil que falam isso, né? Quantas vezes nós já não vimos falar que o doutor Laí Ribeiro é doido? O doutor Laí Ribeiro é um louco. Gente, como que um louco pode ser professor por 17 anos em Harvard? Sabe? Pode ser membro do não sei o quê, do comitê de não sei o quê, da Merck, que é uma indústria farmacêutica. Então, como que uma pessoa doida pode fazer isso? Entendeu? Então, isso é coisa da mídia. Vocês não têm noção da quantidade de artigo científico que a indústria patrocina, sabe? Vocês não têm noção. É só quando a gente começa a analisar e analisar da forma correta, porque quando a gente pesquisa, né, no Google Acadêmico, por exemplo, as 100, 200 primeiras pesquisas são de indústrias, porque eles não são bobos, né? Eles não vão pagar por uma indústria, por uma pesquisa, e deixar isso assim no vão, tipo, alguém vai achar a pesquisa. Não, eles compram, né? Eles pegam o patrocínio do Google. Então, assim, mídia é terrível, né? Para mim, a Globo, então, é terrível. A Globo, para mim, é uma das piores, porque as outras, elas pelo menos mostram. Desculpa, gente. Elas pelo menos mostram o lado A e o lado B, porque para mim jornalismo é isso, né? Jornalismo é isso. Aconteceu uma agressão, aí você mostra o lado A, o lado B. Quem tem que investigar quem está certo ou errado é a polícia, não é a mídia. Não é a mídia que tem que chegar e falar porque fulano é o culpado, entende? Para mim, mídia é isso. Para mim, jornalismo é isso. Jornalismo é você mostrar o fato, né? E colocar, beleza, tem dois lados, ótimo, coloca lado A, lado B, né? Tem duas formas de falar uma coisa, fala as duas formas e deixa o povo decidir o que é isso, né? O que é a verdade. Mas a mídia brasileira, ela é muito pobre nisso. E a Globo, para mim, é terrível. Não estou falando politicamente, tá, gente? Não estou falando. Estou falando em termos de saúde mesmo, em termos de. Vocês verem quantas vezes nós tivemos que lançar nota de repúdio contra a Globo? Nós, farmacêuticos, tivemos que lançar nota de repúdio contra a Globo, porque eles falam mal e não estão nem aí. Sabe? Para eles, médico é Deus e pronto. Que médico é Deus aqui no Brasil e pronto. Entende? Então, assim, eu sou muito de. Hoje, né? Já tem, vai fazer 6 anos já que eu estudo suplemento. Eu falo que eu estudo todos os dias com essa. Sem parar, né? Porque eu realmente estudo sem parar. Todos os dias eu estudo pelo menos uns 3 a 5 artigos científicos, artigos publicados, tá? Que eu vou pesquisando, que eu vou olhando, vou lendo, porque não acaba, né, gente? Não acaba. Eu já li, né? Já perdi as contas aí, se for colocar 3 por dia nos últimos 6 anos, que não é só, né? Não é só isso. Tem dia que as meninas, por exemplo, vão para casa da minha sogra, que eu leio muito mais, eu estudo muito mais, né? Então, e eu tenho certeza que eu não cheguei nem na metade ainda. Então, assim, é complicado porque a indústria quer vender medicamento. Por que ela quer vender medicamento? Primeiro, que medicamento é algo que meio que causa uma dependência. Não é todos, mas tipo assim, se falar que o paracetamol causa dependência, não causa, tá, mas você sentiu uma dor e essa dor só passa com paracetamol. O que você vai tomar a vida inteira? Paracetamol. Então causa sim uma dependência, porque você associa. Você fala, tudo que eu sinto de dor resolve com paracetamol, por que eu não vou tomar paracetamol? Vou sim, entende? Então, a indústria quer
suprir isso, a indústria quer sumir, né, com isso das vitaminas, porque elas evitam doenças, entendeu? Então, tudo que puderem fazer para falar que as vitaminas não funcionam, eles vão fazer. Assim como já fizeram, né? Quando eu comecei a estudar o ômega 3, quando eu comecei a estudar suplementação, uma das primeiras coisas que eu estudei foi o ômega 3. Eu queria muito saber sobre o ômega 3. E aí eu comecei a estudar sobre ele, a ver as coisas que funcionavam, o que não funcionavam. E aí saiu um estudo, né, que o G1 publicou, falando que o ômega 3 não funcionava. E aí, um monte de gente, né, que já sabia que eu estudava, me mandou isso. E aí, quando me mandou esse artigo, quando me mandou essa pesquisa, todo mundo mandava assim, tá vendo? Eu falei que não funcionava, esse negócio é igual água, que não sei o quê, e não sei o quê, tá, não tá. Então tá bom. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver esse artigo. Só que eu não sabia muito bem ler artigo científico, eu estava aprendendo, e foi justamente com esse artigo que eu aprendi a entender artigo científico de uma forma mais fácil, né? Vamos dizer assim. E aí, quando saiu esse estudo do ômega 3, tava lá assim, ômega 3, eu não sei o título que é do G1, mas é uma coisa muito alarmante, tipo, ômega 3 não funciona, tipo assim, ômega 3 não faz os efeitos que as pessoas acham que faz, tipo assim. E aí eu fui ver o artigo, e o artigo científico era um artigo patrocinado por uma indústria americana, que eu não lembro qual que mas é uma dessas que a gente conhece. Eu não falei, foi tal que fez. Não lembro mais, não sei se foi. Não vou lembrar, não. Não vou chutar, não. Mas é tipo assim, uma dessas que a gente conhece, que são comuns aqui no Brasil, tipo Merck, Teuto, mas é uma americana, né? E aí, esse estudo do ômega 3 falava que ele não funcionava, e quando eu fui olhar, eu fui analisar o artigo direitinho. O artigo era o seguinte, né? Pegaram o ômega 3 para fazer um teste, e aí separaram a galera em dois grupos. Tinha o placebo e tinha a galera que ia tomar o ômega 3, né? Só que quem tomava o placebo, né? O placebo que eles deram era 1 grama de azeite de oliva. Gente, todo mundo sabe que azeite de oliva é antioxidante. Todo mundo sabe que azeite tem um poder muito alto de antioxidante e que ele é muito nutritivo. Todo mundo sabe disso, né? E aí, isso, Adriano, o nome do estudo é esse. Deixa eu até colocar o título aqui para eu falar sobre esse estudo. Isso, é esse estudo mesmo. E aí, o que acontece? Eles pegaram o grupo, né? Pegaram um grupo de estudo, colocaram o placebo e o ômega 3. Primeiro erro: o placebo era azeite. Azeite é antioxidante, certo? Se você pega um antioxidante e compara com outro antioxidante, você tem que convir que os dois vão ter benefícios, certo? Então, como que você vai comparar com um indivíduo que não toma? Não tem como, porque os dois vão ser bons. As duas pessoas vão melhorar, certo? Beleza. Para o segundo erro, eles pegaram 1 grama de azeite para 1 grama de ômega 3. Todos os estudos, todos os artigos publicados no mundo sabem que o mínimo de ômega 3 para fazer diferença na saúde cardíaca é 4 gramas por dia. 4 gramas por dia. Não é 4 cápsulas, não é 4 miligramas, tá? São 4 gramas por dia. Como que é isso? A gente pega lá a vasilhinha, olha lá atrás, quantidade por porção. Se tem 2 cápsulas, é igual a 1.000 miligramas de ômega 3. Então, quer dizer que você tem que tomar 8 cápsulas por dia para ajudar na sua saúde cardíaca. E todo mundo sabe disso. Todo mundo que estuda suplemento sabe disso. Por quê? Porque é uma dosagem alta. Então, a gente sempre tem que justificar por que tem que ser aquilo tudo, né? Inclusive, foi o que fez meu pai não tomar remédio de pressão mais. Meu pai reduziu a pressão arterial dele com o ômega 3. E aí, o primeiro erro foi esse, do primeiro foi azeite. O segundo erro, colocaram 1 grama de ômega 3. 1 grama de ômega 3, gente, faz diferença em criança. Ele faz diferença numa criança que não tem estresse oxidativo alto. Eu vou falar sobre estresse oxidativo. Dando quase 20 minutos de live, eu nem comecei o assunto de hoje ainda, né? Então, olhem para vocês verem como que é isso. Como que você compara um grupo
né? Como que você fala isso? É a mesma coisa de você colocar uma pessoa que tomou, sei lá, tomou para dor de cabeça. Tomou para dor de cabeça. Um tomou paracetamol, outro tomou dipirona. Tá, os dois resolvem dor de cabeça. Então, como é que você vai comparar? Entendeu? Você pode comparar qual que é o melhor, certo? Beleza. Qual que foi mais rápido, qual que. Beleza. Mas para a saúde cardíaca, todo mundo sabe que suplemento é com o tempo. Então, assim, tem coisas que a gente consegue amenizar com um mês, tem coisa que a gente consegue amenizar com 6 meses, tem coisa que a gente consegue amenizar com um ano. É coisa de tempo, porque o suplemento ele ensina o seu corpo a fazer aquilo. Então, ele ensina o seu corpo a ficar bom. Não é igual remédio que faz ficar bom, entendeu? Não é um remédio que é uma coisa rápida, mas que traz toxinas para o organismo. O suplemento, quanto mais você toma, mais você resolve o seu organismo e menos efeito colateral você tem. Então, assim, fizeram isso do ômega 3, fizeram essa comparação do ômega 3 com azeite e colocaram esse título: suplementos de ômega 3 têm pouco ou nenhum benefício para a saúde cardíaco-vascular. Então, olha o título, né? Tipo assim, tem pouco ou nenhum benefício para a saúde vascular. Como não tem? Como não tem? Sendo que o efeito do ômega 3 é justamente fazer o sangue circular com melhor qualidade. Como que não tem? Sendo que ele dissolve placas de ateroma, sabe? Não, é um negócio que não entra na minha cabeça. Quando o povo faz esse tipo de estudo, coloca esse tipo de título, me dá um ranço, sabe? Me dá um treco. Eu fico doida com esse trem. Então, toda vez que acontece, gente, de sair um estudo assim, falando de suplemento, vocês podem até não acreditar, tá? Em suplemento. Mas toda vez que sair um estudo assim, que alguém falar isso com você, você fala assim, não, olha direitinho, porque normalmente esses nomes assim é só para chamar a atenção. Quando você vai ver, o negócio tá errado. Tá errado. Quando fala que suplemento não funciona, tá errado. A única coisa que você deve acreditar é se passar em algum lugar falando assim, tomar uma vitamina não funciona. Aí, realmente, tomar uma vitamina não funciona. Porque tudo no organismo é equilibrado. Então, se você toma uma vitamina só, por isso que todas são de uma mesma classe, vamos dizer, né? Por isso todas são vitaminas, né? Porque senão seriam nomes diferentes. Por que o nome de todas elas são vitaminas? Porque elas são aminas, né? Elas são aminas, ou seja, a estrutura dela é de uma amina e ela é essencial para a vida. Ela é vital para a vida. Por isso que o nome é vital amina, vitamina, entendeu? Essas coisinhas a gente não produz. Nenhuma delas a gente produz, tá? Aí você fala assim, a gente produz a vitamina D. Vitamina D não é vitamina, é hormônio, mas isso aí é outro assunto. A gente não produz nenhuma vitamina. Nenhuma. Então, como que a gente coloca isso no organismo? Suplementando, certo? Como que você vai suplementar uma coisa só? Entende? É a mesma coisa de falar assim, ó, o ovo, ele é o alimento mais nutritivo do mundo. Ele é o segundo melhor alimento do mundo. Ele só perde para o leite materno. Ou seja, né? Ele é dos alimentos, ele é o melhor do mundo. Ele é o mais nutritivo, certo? E mesmo assim, ele é o mais nutritivo do mundo e ele ainda não tem vitamina C, pra vocês terem ideia. Então, o ovo é o alimento mais nutritivo do mundo. Aí você fala comigo assim, Luciana, então basta eu comer um ovo por dia? Não basta. Não basta você comer um ovo por dia. Primeiro você vai morrer de fome, né? Você vai ter um treco, a cabeça vai doer, você vai ter sede demais, porque você vai faltar carboidrato. Então, não. Entendeu? Vocês entenderam a lógica do negócio? Então, vitamina, elas são ligadas umas às outras. Por isso que nós temos, por exemplo, o complexo B. Complexo B são vitaminas de estruturas completamente diferentes. Não tem nada de estrutura igual no complexo B. Todas são diferentes. A niacina, da piridoxina, da metilcobalamina, tudo é diferente. Só que elas agem tão em conjunto no organismo que fizeram um complexo. Entendeu? O nome é errado, complexo, porque dá a ideia de que todas as vitaminas do complexo B têm estrutura igual, né? Tipo assim, é só um pedaço, cada uma é um pedaço de uma. Não é. Elas são completamente diferentes. Só que quando elas estão no organismo, elas se dão força, entende? Então, por exemplo, o ácido fólico age muito na parte neural, a parte
né, cerebral, e para ele chegar lá, ele precisa da força da B12, ele precisa da energia que a niacina faz lá no ciclo de Krebs, ele precisa sabe? Então, tipo assim, é uma junção de coisas. Então, quando alguém falar uma vitamina só não funciona, realmente não funciona. Se você não tomar um complexo vitamínico, juntamente, eu vou explicar direitinho a última parte da aula aqui, eu vou explicar como que vocês fazem isso em drogaria, tá? Porque eu faço tudo manipulado. Como eu tenho o meu consultório, então a minha prescrição é manipulada. Eu achei melhor, sim, porque meus pacientes estavam ficando doidos, porque eu falava assim, olha, vai na farmácia, olha um polivitamínico e olha separado as vitaminas tal, 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 tal. Aí a pessoa ia lá e me mandava 50 fotos de polivitamínico que tinha na farmácia. Então eu preferi manipular, porque eu manipulo a dosagem correta, né? E mando para ele a dosagem certinha, que eu vou explicar para vocês aqui, que é a dosagem otimizada, tá? Deixa eu começar a aula, que deixa eu falar desse assunto aqui a noite inteira, tá, gente? Deixa eu começar falando, explicando para vocês por que que nós precisamos da suplementação, por que é uma coisa que a gente precisa colocar em todo mundo, tá? Então, assim, se você não vai indicar isso na farmácia, pelo menos use na sua família, pelo menos use na sua casa, tá? Porque eu achei que suplementação fosse algo complementar, né? Assim, é uma coisa assim, por exemplo, a pessoa não almoça direito, então ela precisa de um suplemento. A pessoa, ela come errado, ela não come verdura, ela precisa de suplemento. Eu sempre achei que fosse assim. Mas, quando eu comecei a estudar, eu entendi que não era dessa forma, sabe? A suplementação, ela não é complementar nesse ponto, entende? É a mesma coisa de eu falar com você o seguinte, você não precisa comer arroz e feijão. Você come por quê? Porque arroz e feijão dá sustância, né? Tem nutrientes, que nós vamos aprender também que, né? Depois, outra hora. Mas por que você come arroz e feijão? Por que você não come só a carne, só a lasanha, só o frango? Né? Por que você come arroz e feijão? Porque te dá uma sustância, né? Além daquelas outras coisas que você vai comer ali, da proteína da carne, dos nutrientes do ovo, você precisa de arroz e feijão para dar uma sustância, certo? Mas se eu falar com você assim, arroz e feijão é supérfluo, assim, você comer ou não faz diferença, entendeu? Se eu virar para vocês falar uma coisa dessa, aqui no Brasil, né? Isso é aqui no Brasil. Todo mundo já está acostumado com isso. Todo mundo já está acostumado. Já tem a impressão que se o prato não tiver arroz e feijão, não é um prato de comida. Entende? Então, a suplementação é a mesma coisa. Se não tem suplementação, não tem nutrição. E por que que isso acontece? Vou explicar para vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar na aula de bioquímica, né? Porque eu vou falar da aula de bioquímica, porque eu lembro que eu estudei, mas não lembrava também não. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas nós estudamos na aula de bioquímica estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Nós temos, quando a gente respira, quando a gente inspira, né? O nosso organismo puxa as moléculas de O2, né? De oxigênio, e no que elas puxam a molécula de O2, que a gente expira, né? O nosso organismo fez uma troca, né? Ele entregou o O2 e voltou com o CO2, certo? Isso vocês lembram. Quando acontece essa inspiração, cada vez que você inspira, você produz um estresse oxidativo no seu organismo. O que é esse estresse oxidativo? A molécula de oxigênio, ela precisa se transformar em molécula de água para funcionar no organismo, certo? Ela precisa se transformar em molécula de água para que o organismo consiga utilizar ela. Não sei se vocês vão lembrar disso também, mas é. E a molécula de O2 são duas moléculas de oxigênio, certo? Lembra aquele negócio de troca de elétrons? Como ela precisa mudar, ela vai trocando de elétrons. Aí ela fica sem um elétron, ela torna O2, taranã. Aí tem os nomes lá certinho que eu nunca decorei esses nomes, porque o interessante é depois. Para ela se tornar água, né? Ela precisa virar de O2, ou seja, de duas moléculas de oxigênio, ela precisa virar H2O, certo? Ela precisa virar duas de hidrogênio com uma só de oxigênio. Então, ela precisa eliminar uma de oxigênio e colocar duas de hidrogênio. Nesse processo, ela vai eliminando primeiro. Então, O2. Então, a primeira ela eliminou metade de O, depois ela eliminou um O, aí ela coloca um hidrogênio, depois ela vem e coloca o outro hidrogênio. Certo? Isso é uma transformação.
Isso sempre acontece no nosso organismo. Cada vez que você inspira, você produz isso, você produz água, você coloca oxigênio para dentro, né? Expele o CO2. Só que nesse processo, o oxigênio precisa se transformar em H2O. Beleza? Entenderam isso aí? Tá. Nesse processo de transformação, quando as moléculas de O2 começam a se transformar, elas se transformam em moléculas que se chamam de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? Antes de virar água, antes de virar O2, H2O, ela vira peróxido de hidrogênio. E aí, antes de virar peróxido de hidrogênio, ela vira um radical hidroxila. Antes de virar radical hidroxila, ela vira um superóxido. E por aí vai. São vários nomezinhos de coisas, né? Que ela se transforma por perder átomos, por ganhar átomos. Ela vai se transformando e vai se formando aí. Esse processo de transformação do O2 em H2O, ele acontece normalmente dessa forma, ou seja, o oxigênio se transforma em água em 95% dos casos. Ou seja, 5% das vezes que você respira oxigênio, as moléculas de O2 não conseguem se transformar em H2O. E como ela não consegue se transformar em H2O, essas moléculas que se formam nesse meio termo são moléculas que estão erradas. Então, elas se soltam daquela transição que está acontecendo ali e viram o quê? Radicais livres. Então, isso é um radical livre. É uma molécula de oxigênio que não terminou a sua transformação em H2O. Então, essa molécula de oxigênio estava aqui, aí ela perdeu um elétron, por exemplo. Perdeu um elétron, eu estava falando átomo, né, gente? Perdeu um elétron e ficou desequilibrada. Aí vem rapidinho uma molécula, conserta ela e ela se transforma, vai se transformar até H2O. Só que nesse processo, como eu falei, 5% errado. Então, toda vez que ela perde um elétron, ela perde alguma coisa, ela sai e aquele processo ali desencadeia um monte de reações erradas. Então, sai essa molécula sai errada. Ela não sai H2O, ela sai um O, por exemplo. Um exemplo. Ela sai um OH, que é o superóxido. Ela sai um OH-, ela sai um OH+, ela sai um OH, sabe? Então, ela sai errada. Quando ela sai errada, ela está com um elétron errado, faltando um elétron aqui, e ela está tentando se reestabilizar, né? Quando ela volta, ela tenta se reestabilizar, ela está errada e ela vai encontrar outra molécula que está certa. Então, ela está errada e encosta nessa molécula para falar assim, me dá um elétron aí, deixa de ser ruim, me dá um elétron aí. Só que ela tira o elétron dessa molécula, né, que essa moléculazinha estava certa, ela encosta nela, tira um elétron dessa molécula, essa molécula passa a ser um radical livre e essa daqui não se resolve. Então, toda molécula que ela encosta, ela tira um elétron, ou seja, por isso que o câncer é uma coisa que cresce, que aumenta, porque é excesso de radical livre, tá? Nós temos essa ideia de radical livre, coisa de, né, que a gente fala muito em jornal e não sei o quê, que faz mal. Então, a gente pegou essa palavra, ficou muito clichê, ficou muito chata. Então, nós vamos tratar o radical livre, nós vamos falar radical livre, mas toda vez que a gente falar radical livre, nós vamos lembrar de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Foi uma espécie reativa. Ao invés dela fazer toda aquela transcrição dela normal para o H2O, ela reagiu e saiu fora do eixo. E quando ela sai fora, ela começa a pegar outras moléculas perto dela ali. Então, tudo que ela pega ali perto são moléculas que vão se transformar em radicais livres. Essas moléculas estão faltando um elétron e vão atrás de outras moléculas que estão com elétron equilibrado e vai transformar elas também em radical livre, e por isso que radical livre sempre aumenta. Entenderam essa parte? Essa parte do oxigênio, por que o oxigênio vira estresse oxidativo? Não é só oxigênio, tá, gente? Se eu não me engano, nitrogênio também, tem espécies reativas de nitrogênio também. Eu estudo muito a parte de estresse oxidativo, porque é o que acontece no nosso corpo a todo momento, né? Porque se tem uma coisa que a gente faz na vida é respirar. Então, o oxigênio, toda vez que você puxar o ar, você pode, é uma delícia, né? A melhor coisa que tem é você parar e dar uma respirada. Mas toda vez agora, eu penso assim, toda vez que eu puxo, eu falo, produzir radical livre. Porque 5% das moléculas de oxigênio que você coloca dentro do seu organismo transformam
em espécies reativas de oxigênio. Tá, mas aí, o que acontece? Esses 5%, eles acontecem no indivíduo comum, tá? Por que acontece no indivíduo comum? Na criança, por exemplo. Porque as espécies reativas não são totalmente erradas. Pra vocês terem ideia, tem células erradas no nosso organismo, células cancerígenas, que a espécie reativa de oxigênio consegue combater sem nenhuma ajuda de remédio. Ela mesma vai lá e tenta regular, né? Ela tenta pegar o elétron da célula cancerígena, ela desregula, desestabiliza e essa célula sofre uma necrose. Então, por isso que acontece isso no nosso organismo. É uma coisa natural do nosso organismo que precisa acontecer, tá? Desculpa, gente. E aí, por que acontece essas coisas, essa parte natural, sendo que é uma coisa ruim para o nosso organismo? Hoje está difícil. Por que acontece isso? O nosso organismo, ele tem esse sistema, e tem esse erro, né, digamos, no sistema, que é essa produção de 5% de radical livre. Porém, nós também temos um sistema de defesa, né? Nós não somos errados, como diz um médico que eu vi, Deus não faz nada errado, nosso organismo é perfeito. Então, o nosso corpo tem esse erro no sistema, que é produzir essas células, para essas células pegarem coisas ruins do nosso organismo e jogarem fora também, ajudarem nesse processo, mas sobram radicais livres. Então, esses que sobram, o nosso sistema de defesa vem e neutraliza. O que ele faz? Ele vem correndo, o antioxidante, ele é cheio de elétron, então o antioxidante vem, encosta, pronto, estabilizou. Então, não tem mais radical livre, ele neutraliza ou estabiliza, depende da vitamina, depende do mineral, tá? Só que aí, o que acontece? Esse sistema funciona de uma forma correta e a gente produz só 5%. Se fosse, bom, se você não tiver, se você não fuma, se você não bebe, se você mora em um local que não tem poluição, se você, sei lá, nunca estressou na vida, não teve um estresse emocional, não teve pressão emocional, vamos dizer, deixa eu ver o que mais. Raio ultravioleta, se você pega sol antes das 10 da manhã, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Até 10 da manhã e depois de 2 da tarde, você produz radical livre, porque você pega o raio solar UVA. O que mais que produz radical livre? Principalmente emoção, tá, gente? Principalmente estresse, emoção, ou seja, tudo que a gente passa em trabalho, tudo que a gente passa no nosso ambiente de trabalho, a gente produz radical livre. Então, assim, o estresse oxidativo, ele funciona em 5%, né? Ou seja, o estresse oxidativo é justamente esse processo de transformar células reativas de oxigênio, certo? Então, o estresse oxidativo, ele é 5% em indivíduos totalmente saudáveis, em indivíduos que nunca tomaram um medicamento na vida, ou seja, uma criança, ainda assim a criança ainda tem um estresse oxidativo maior não, né, que já teve um estresse oxidativo maior porque já tomou medicamento, certo? Toda vez que acontece alguma coisa com você, por exemplo, você fuma, cada vez que você fuma, você aumenta esse estresse oxidativo em mais ou menos 5%, ou seja, se você fuma, 10% do oxigênio que você puxa vira toxina no seu corpo, tá? Se você fuma e bebe, mais um pouquinho de porcentagem aí. Se você fuma, bebe e mora na capital, que tem muita poluição, mais porcentagens aí. Então, nós estamos vivendo num mundo hoje, até quem não fuma, né? Quem tem costume de pegar ônibus, por exemplo, e respirar aquela fumaça horrorosa de gente que fuma lá dentro, de cheiro mesmo, os cheiros que tem na cidade, tudo isso que a gente tem, o estresse que a gente sofre de pegar ônibus, de ter que ir trabalhar, de ter que pegar cliente estressado, né? Todas essas coisas, isso vai aumentando a porcentagem. Ou seja, eu tenho para mim hoje que eu devo ter uns 30% aí de estresse oxidativo sendo produzido por causa das coisas que eu já tive. E por que eu falei do medicamento? O medicamento é uma toxina. Toda vez que você toma o medicamento, por mais que ele te faça bem na hora que você toma, ele fica no organismo ali e aquilo produz uma reação do organismo para eliminar ele.
E essa reação para eliminar ele diminui a quantidade do sistema de defesa. Por quê? O sistema de defesa está ali lutando para eliminar ele enquanto ele está causando estresse oxidativo. Ou seja, o medicamento ele age 2 vezes errado, entendeu? Ele age 2 vezes de forma no seu organismo que vai enfraquecer seu organismo. Então, toda vez que você toma um paracetamol, uma dipirona, uma neosaldina com dor de cabeça, você produz toxinas no seu organismo e enfraquece o sistema de defesa. Não é que enfraquece, gente, sistema imunológico, não, tá? Toda vez que você toma, o seu sistema de defesa, ele deixa de matar um radical livre para matar um medicamento que é droga. Por isso que o medicamento é eliminado do organismo, porque se não fosse, ele ficava lá, certo? Então, tudo isso aumenta o estresse oxidativo. E aí vocês, né, devem estar se perguntando, e o sistema de defesa? O sistema de defesa, ele continua no 1 a 1. Entende? É a mesma coisa de você pegar um time de futsal contra um time de futebol. O time de futsal não tem, acho que é 5? Nem sei. Mas é pouca gente, né? Eu sei que é pouca gente. Pega um time de futsal contra um time de futebol, que são 11. Entende? Então, não tem como combater isso, sendo que o sistema de defesa, ele continua ali naquela quantidade. Por quê? Ele está esperando que você produza só 5%. O sistema de defesa, ele está esperando isso. O sistema de defesa do seu organismo, ele não sabia. Antigamente, não existia poluição, não existia conservante, não existia pesticida, não existia agrotóxico, entende? Não existia essas coisas. Então, o seu organismo, ele não sabe o que é isso. Você coloca uma fruta, por exemplo, você come uma fruta, o que seu corpo aceita a fruta? Porque desde quando a gente é gente, que existe fruta. Entendeu? Por que do nada você come uma fruta diferente, mas seu corpo não tem reação nenhuma, você não tem alergia? Ou tem, né? Mas é muito raro. Mas por que acontece isso? Porque desde quando existe gente no mundo que existe fruta, que existe verdura, que existe carne, que existe ovo, entendeu? Então, por isso que é muito difícil a pessoa ter... Ovo não, ovo, a pessoa já tem muita gente que tem alergia a ovo, né? Mas é muito difícil a gente ter alergia a esse tipo de coisa. Tem uma cachorra aqui que é muito brava, sabe aquelas coisinhas assim, ó. Resolveu latir agora. Então, é isso que acontece com o nosso organismo. A gente produz estresse oxidativo de uma maneira que o nosso organismo não consegue acabar com ele. E aí, nós temos 2 formas de combater isso. Nós conseguimos combater com vitaminas e minerais para diminuir o estresse oxidativo. Então, por exemplo, a vitamina A, ela é neutralizadora de radical livre. A vitamina E, que também é um antioxidante, ela já é estabilizadora. Então, quando você toma vitamina A com vitamina E, você neutraliza e estabiliza. Você faz as 2 coisas de uma vez só, entendeu? Você acaba com radicais livres e, ao mesmo tempo, você conserta eles. Então, quando você faz... por isso que eu falo do uso também, desse uso junto, né? E aí você faz o uso da suplementação, tanto para isso, tanto para você fazer essa função de uma vez, né? A própria vitamina vai lá e neutraliza, vai lá e estabiliza, como também para dar força para o sistema de defesa. Pra vocês terem ideia, uma das enzimas de defesa do nosso organismo se chama glutationa peroxidase. Ela só é produzida se tiver niacina, zinco, selênio e piridoxina na formação dela. No processo de formação da glutationa peroxidase, dentro desse processo de formação, a niacina vem como um processo, o zinco vem como outro, o selênio vem como outro. Ela só é produzida se no seu organismo tiver esses quatro elementos, que são 2 vitaminas e 2 minerais. Então, além da glutationa peroxidase, nós temos a superóxido dismutase, nós temos tem uma outra também que eu esqueci o nome dela, eu sempre esqueço, que é catalase, não sei o que ela... acho que é catalase o nome dela. Então, nós temos esse sistema de defesa no nosso organismo, que para ser produzido, nós precisamos de vitaminas e minerais, e para ele trabalhar menos, né, nós precisamos ajudar ele. Tá, então, mas aí, Luciana, ainda não precisa de suplementação, porque nós temos a alimentação. Tá, vamos lá para
um outro ponto, né? A nossa alimentação hoje, todo mundo sabe que a nossa alimentação hoje é totalmente incorreta. A gente consome uma quantidade de farinha absurda, que não era para a gente consumir, que nossos antepassados não consumiam. Você via a avó fazer bolo. Beleza, bolo. Você não via ela fazer um monte de coisa de farinha, bolo e pão, né? Mas o bolo e o pão era com a farinha de antigamente, que não tinha essas coisas aradas que hoje tem, entende? Então, por exemplo, se eu falei com vocês aqui, conservante aumenta o estresse oxidativo, agrotóxico, pesticida, aumenta o estresse oxidativo. Aí você vai e consome um alimento, né? Um exemplo, você consome um bolo que esse bolo tem farinha de trigo. A farinha de trigo, ela, né, já vem com conservante, vem com o não sei se tem agrotóxico lá na plantação de trigo, deve ter. Então, vem essa junção de coisas, fora os conservantes que colocam na farinha, fora tudo que colocam na farinha para a farinha ficar branquinha, fora tudo que coloca. Então, isso, você consome uma coisa dessa, um pedaço de bolo que tem farinha de trigo, e você coloca antioxidantes para dentro de você. Ah, Luciano, então não é pra gente comer bolo. Não, eu não vou falar com vocês para fazer uma coisa que eu não faço, que eu sempre como bolo. Eu não vou falar uma coisa com vocês, uma coisa que eu não faço, né? Mas eu estou dando uma alerta para vocês. Não é só bolo, é tudo. Macarrão, arroz. Por que o arroz? Né? O arroz sendo que o arroz é uma coisa natural. Por que o arroz? Primeiro, porque vem cheio de coisa, né? Vem cheio de agrotóxico. Ah, mas o agrotóxico é por fora do arroz. Não fica, gente. Sendo que joga a sementinha lá para nascer o arroz e joga o agrotóxico. Ele puxa energia de onde? Onde que nasce o ramo do negócio, entendeu? Ele puxa nutriente de onde? Do solo. Aí o solo tem o quê? Agrotóxico, entendeu? Todo mundo fala assim, ah, não, mas pega uma maçã e lava a maçã por fora bem direitinho, com água sanitária, não sei o que, não sei o que. Não adianta. O agrotóxico está dentro dela, porque ela nasceu numa planta que está fincada num chão que está cheio de agrotóxico. Entende isso? Então, nós hoje temos alimentação muito ruim. Por quê? Nós vivemos num lugar que tem uma produção absurda de alimento, né? Graças a Deus, porque ninguém passa fome. Tem uma produção absurda de alimento. Então, o que os fazendeiros querem? Quantidade. Eles não preocupam com qualidade, entendeu? Então, se eles querem quantidade, eles vão colocar ali nutrientes no solo. Não sei aqui quem já mexeu com plantinha. Todo mundo nessa pandemia mexeu com plantinha, né, gente? Quem mexeu com plantinha sabe que um adubo que a gente compra, que é comum, chama NPK, que é um adubo que só tem 3 minerais. Esses 3 minerais são esse suplemento, como é que fala? Acabei de falar. Esse adubo, ele é utilizado principalmente em fazendas, principalmente em grandes plantações. Então, os nossos nutrientes hoje, eles são ricos em nitrogênio, fósforo, né? Mas eles não tem os outros nutrientes. Como que tem? Sendo que o solo está pobre. Por quê? Porque plantou ali, colheu. Aí plantou de novo, colheu. Plantou de novo, colheu. Vocês acham que o solo aguenta isso? Não aguenta. Qual que é o fazendeiro que vai deixar de produzir durante 6 meses para o solo ficar nutrido? Não vai. Então, nós temos hoje uma coisa muito errada na nossa alimentação, que é isso. Fora que existem já inúmeros estudos que comprovam que os alimentos, eles perdem nutrientes de quando você tira do pé para quando você leva para a mesa. Tá, isso aí todo mundo já imaginou, né? Mas vocês imaginavam que era 40%? Que era 50%? Existe um estudo da cenoura que prova isso. A cenoura perde 40% dos nutrientes 3 horas depois que ela foi colhida. Ou seja, você está comprando no sacolão uma cenoura que vem com 40% menos de nutriente. Entende? Você já compra uma cenoura pobre em nutriente. Aí você chega em casa, o que faz? Corta e cozinha. Pronto, acabou de acabar com os nutrientes da cenoura. Cozinhou os nutrientes tudo da cenoura. Quando é ralado, ainda é menos mal, né? Mas quando você congela e tem gente que congela para fazer marmita, né? Congela e cozinha depois, acabou. Você acabou com os nutrientes do vegetal, porque ele não aguenta. Vegetal, ele é fotossensível, né? E termossensível. Não só o vegetal, como as vitaminas também, principalmente antioxidante, né? Todas as vitaminas antioxidantes são termossensíveis.
né? A vitamina C, ela é fotossensível, por isso que você compra a vitamina C aquele negocinho, que é aquele compridinho, aquele canudo, e dentro é escuro, ainda tem aquele alumínio, sabe? Porque a vitamina C ela é fotossensível. Se você deixar ela no claro, ela vai oxidar. Você vai ver aquela pastilha ficar toda marrom. Ah, corta a maçã no meio. Corta a maçã e abre a maçã e deixa para você ver no ar livre. Ela oxida. Ela oxida. Então, todos os nutrientes a gente vai perdendo, né? A gente perde nutriente no alimento desde quando a gente colhe ele. Então, por isso que mais e mais as pessoas estão recomendando que comprem de hortas orgânicas, né? Quem é nutricionista e estuda de verdade, porque quem não estuda de verdade é o povinho que só ouve o que fala na faculdade e sai espalhando que tem que comer de 3 em 3 horas, que é um mito, né? Que tem que comer arroz e feijão, que é um mito. Então, quem estuda direito mesmo, quem pega para né, falar, não, eu quero saber a verdade, entende isso, né? Que a gente precisa ter o máximo de coisas em casa. Eu sei que é impossível, gente. Okay? Eu, por exemplo, não tenho horta. Eu não tenho. Eu já desisti de fazer, inclusive. Eu tentei fazer uma pequenininha que nem ela funcionou. Imagina uma grande, né? Então, por isso que as pessoas sempre recomendam que você compre isso aí. Só que vem outro problema, né? Vem uma outra coisa. Quando a gente consome alimentos vegetais, o nosso organismo ele não absorve, né, a mesma quantidade que seria de um alimento de origem animal. Então, se você pega uma cabeça de brócolis, por exemplo, e ela tem 20 miligramas de ferro, por exemplo, e um pedaço de bife, e esse bife tem 15 miligramas de ferro, compensa muito mais você comer um pedaço de bife do que a cabeça de brócolis. Por quê? A cabeça de brócolis é um vegetal, você vai absorver cerca de 30% só. As pessoas não falam isso. Todo mundo fala, mas tem que comer vegetal, o prato tem que estar colorido, não sei o quê. Realmente tem que estar para você comer variedade de coisas, para você colocar outras coisas no seu organismo. Mas para nutrição, em questão de suplemento, em questão de vitaminas e minerais, você não absorve 30% dos vegetais. Por isso que o arroz e o feijão são dispensáveis. Por isso que nos outros lugares do mundo ninguém come arroz e feijão, só que no Brasil. Porque o arroz e feijão, ele é servido para encher o prato, entendeu? Então, você vai no restaurante, você come arroz e feijão, era uma coisa que é barata, que não é barata mais, inclusive, já está muito cara. Mas antes era barata, então todo mundo conseguia ter arroz e feijão. E é uma coisa que enche, é uma coisa que satisfaz. Só que você não tem nutrientes ali. O feijão tem ferro. Tá, muito pouquinho de ferro que você cozinha ele e você ainda consome com menos 40%. Entendeu? O arroz não tem nenhum nutriente. O que tem nutriente é o arroz integral, que tem pelo menos fibra, mas após aquele processo que eles fazem de tirar a casquinha do arroz, não é integral mais, agora ele é arroz branco e tal, acabou. Ele não tem nutriente nenhum. E não tem essa historinha de que é papado, tem nutriente, o outro não tem papado. Não, nenhum. Nenhum tem nutriente, tá? Então, você consome arroz e feijão é para você encher o seu organismo. Não é para você colocar nutriente nele. Nutrientes você tem da carne, você tem do ovo e dos vegetais, obviamente, né? Não quer dizer que porque você absorve pouco, você não vai comer os vegetais. Até porque os vegetais, eles vêm com as vitaminas e com os minerais numa forma diferente, vamos falar assim. Ele já vem com o jeito certo de absorver no organismo. E quando você consome um suplemento, é mais difícil do organismo, né, entender que aquilo ali é uma coisa certa. Então, assim, não adianta, né, falar que justificar que a suplementação é uma coisa supérflua, porque não é. Vocês vivem hoje num ambiente que vocês consomem conservantes. Eu falo, parece que eu não faço, né, gente? A gente hoje vive num mundo que a gente consome conservante, a gente consome agrotóxico. Pra vocês terem uma ideia, a gente acha que é pouco, né, agrotóxico, a gente acha que é uma coisa boba. Mas esses dias, foi Manaus, esses dias atrás, saiu como é que fala? Esqueci, de jornal, gente. Saiu uma notícia de 10 pessoas que tinham ficado todo cheio de ferida em algum lugar, mas era no norte do Brasil, eu acho. O menininho, inclusive, ele viu que passava um avião e ele correu para ver o avião de perto, porque ele estava tão baixinho que dava para ver o avião. A história é essa. E aí esse avião soltou umas gotículas
nesse lugar que ele estava voando. E o menino, né, molhou nisso aí. Quando foi à noite, o menino não conseguiu nem dormir de dor e coceira. Dava ferida na cabeça dele, na mão dele, tem as fotos disso. E é uma notícia agora, de uma semana atrás. Ou seja, gente, se um agrotóxico faz isso na pele, vocês imaginam o que não faz dentro da gente? Entende? Ah, mas aí ele é dissolvido na terra e é dissolvido no alimento. Tudo bem, mas você vai comer veneno, você vai comer pouco veneno? Ah, não, veneno pouco não mata, não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é absurda. A gente consome muito conservante, muito agrotóxico, muita poluição o tempo todo. Imaginem vocês, né? O nosso organismo tendo que respirar O2, tinha que ser só O2 para o nosso organismo fazer os 5% lá de erro, mas não é só O2, né? Nós respiramos muitas outras coisas erradas. Então, a poluição também, a principal de todas, o que mais causa estresse oxidativo é estresse, tá? É pressão emocional, é estresse. Para vocês terem uma ideia, existem várias comprovações já no mundo inteiro isso. Quando uma mulher principalmente, quando a mulher ela tem um câncer, ela desenvolve um câncer de mama, um câncer, né, que seja, desenvolve um câncer. Quando a gente pega para fazer a anamnese dela e a gente pergunta para ela se ela teve alguma perda, né, nos últimos 2 anos, sempre tem. Ou seja, perder um pai, um marido, um filho, mulher, é pior do que homem para isso, tá? O estresse é muito maior na mulher. Perdeu uma pessoa muito importante para ela, sabe? Ou quase perdeu. Teve uma coisa que, né, foi muito, tipo um acidente, que a pessoa quase morreu e mesmo assim, mas sobreviveu. Quando tem uma coisa muito impactante na vida da mulher, uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim. Quando é uma coisa muito impactante na vida da mulher, menos de 2 anos depois ela desenvolve um câncer. Por quê? A mulher, ela já tem isso, essa predisposição. E é terrível, né, gente? Ela já tem essa predisposição. Então, quando acontece isso, o lado mais fraco da corda arrebenta. Então, onde a mulher tem mais excesso de radical livre, é onde vai acontecer aquilo. Então, por exemplo, eu tenho eu tenho uma comprovação disso, né? A minha sogra, por exemplo, ela desenvolveu a retocolite ulcerativa, né? Que é um negócio no intestino, quando ela perdeu uma sobrinha que tentou abortar e não conseguiu e morreu. E isso, né, ficou muito na cabeça dela, porque ela sonhou que a sobrinha dela estava grávida e não falou com ninguém. E aí essa sobrinha dela tentou o aborto e não resistiu. Então ela ficou tão chocada, todo mundo, meu sogro fala que parece que ela entrar em depressão. Parecia que minha sogra entrou em depressão, mas ela não entrou em depressão. Beleza, não entrou em depressão, mas desenvolveu, menos de 2 anos depois, ela desenvolveu a retocolite ulcerativa. Até hoje ela tem problemas com isso. Então, a mulher, ela tem isso ainda. O homem também desenvolve esse tipo de coisa também. Mas a mulher é mais ainda, entendeu? A mulher tem esse prazo de 2 anos, você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Então, o principal de todo o estresse oxidativo é o estresse que a gente sofre, né? É o que mais aumenta o estresse oxidativo. Só que as outras coisas colaboram. Ou seja, quem nunca estressou pode desenvolver um câncer? Pode. Entendeu? Porque tem outras milhares de coisas que provocam câncer. Entendeu? Câncer, gente, não é uma coisa genética, tá? Eu tive, meu pai também teve, meu avô também teve. Teve porque vocês têm a mesma rotina, vocês têm os mesmos hábitos, por isso que vocês desenvolveram, porque vocês são da mesma família, o gene tá aí. Mas se vocês tivessem hábitos diferentes, vocês não tinham desenvolvido o mesmo câncer, ou não desenvolvido um câncer, entendeu? Eu falo por experiência própria mesmo. A minha família, né, que é a família da minha mãe, apareceu muita gente com câncer na parte intestinal, na parte de pâncreas. Nós perdemos um tio com 6 meses, né? Tipo assim, descobriu e 6 meses depois ele não aguentou. Perdi o filho dele, né? Que era o meu primo, com 2 anos lutando, 3 anos, eu acho, lutando contra isso. E aí eu tinha esse medo, né? Eu tinha esse medo, que a gente sempre foi. A gente sempre teve medo de ser refém dos nossos genes, né? E nós não somos reféns dos nossos genes. A gente não precisa deles para falar o que vai acontecer com a vida da gente. Os genes, eles ficam adormecidos. Todos os genes ficam adormecidos. E conforme você faz alguma coisa, né? Você tem uma alimentação mais saudável, você vive num ambiente mais saudável, você consegue, né?
relaxar, você consegue não estressar, você consegue pegar aquilo, absorver e liberar depois, assim, dar uma, né, tipo, não é comigo isso, eu não tenho que estressar com isso. Você consegue ser esse tipo de pessoa, você não vai desenvolver o mesmo câncer que a sua mãe desenvolveu, ou que o seu avô desenvolveu, entende? Isso já é comprovado, e isso chama epigenética, para quem quiser estudar depois aí. Eu também explico lá na Fraternidade o que é epigenética, bem leve, né? Não é uma coisa aprofundada, mas só para entenderem, né? Por que nós não somos reféns dos nossos genes mais, tá? E aí entra outro caso, né? Falei com vocês sobre a importância da suplementação. Vocês estão aqui até agora porque vocês entenderam que é extremamente importante, né? E por que nós temos que usar, por que nós temos que prescrever as vitaminas, os minerais. E agora vem questão de dose. Eu não vou explicar para vocês dose de cada coisa aqui, mas é para vocês entenderem como que funciona isso. A dose que a gente tem hoje da Anvisa, né, que tem a IDR, né, que é baseada na tabela americana de dosagem diária recomendada, ingestão diária recomendada. O nosso é IDR e nos Estados Unidos é RDA, parece. Essa tabela, ela foi feita em 1940, ou seja, tinha mineral e vitamina lá que eles nem sabiam para que funcionava, eles estavam colocando dosagem e nunca mais mexeram nisso, tá? 1940 foi quando foi feita essa tabela. Então, a gente não pode pegar ela e usar como base, tá? O que acontece? Existem muitas farmácias que não aceitam a dosagem que a gente precisa colocar como uma dosagem boa, tá? Uma dosagem otimizada, que a gente chama. O que é a dosagem otimizada? São as dosagens que já foram comprovadas que tratam uma doença ou pelo menos aliviam os seus sintomas, tá? E como que isso funciona? A vitamina D, por exemplo. Todo mundo acha que tomando 200 UI de vitamina D por dia faz uma diferença na vida. E não faz nenhuma diferença, sabe? Não faz nenhuma diferença. Para vocês terem ideia, se vocês pegarem sol no horário correto, no tempo correto, vocês produzem 20 mil UI de vitamina D só com 15 minutos de sol no horário certo, tá? No horário certo, sem protetor solar, sem vidro, sem nada. No sol, debaixo do sol, tá? Você fica 15 minutos, 10 minutos, depende da cor da pele, tá? Você fica a quantidade certa no sol, você produz 20 mil UI de vitamina D. Agora me diz, você acha que seu organismo ia produzir uma coisa que desse tanto se fosse uma coisa ruim? Obviamente que não, né? Não é à toa que antigamente era utilizado a helioterapia. Todas as doenças eram tratadas com sol, porque a vitamina D trata doenças. Isso já é comprovado, né? Eu tô falando isso aqui, mas inclusive o povo pode até processar para estar falando isso. E aí, o que acontece? Essa dosagem que a gente usa hoje, que eu uso hoje, chama dosagem otimizada. Primeiramente, por que é otimizada? Porque é uma dosagem customizada. Eu uso uma dosagem para cada pessoa. Eu olho o quilo, olho as disfunções que a pessoa tem, olho as comorbidades que a pessoa tem e calculo a quantidade de vitamina e mineral que eu vou dar para aquela pessoa. Segundo que é otimizada, por que é otimizada? Porque é essa que é certeza que funciona. Então, eu falei do ômega 3 aqui. Todo mundo que trabalha com isso sabe que o ômega 3 ele só funciona a partir de 3 gramas. Por que só funciona a partir de 3 gramas? Porque com certeza uma pessoa vai atrás de mim adulta. Ela não vai criança. Se for uma criança, igual aqui em casa, por exemplo, as meninas tomam. A minha mais velha toma 5 mil UI de vitamina D por dia, a minha mais nova toma 1000 UI de vitamina D por dia, e elas tomam ômega 3. As duas tomam um grama de ômega 3 por dia, né? Esse 1 grama de vitamina 3 por dia, igual eu falei, não é uma cápsula, não é, né? Você tem que olhar a dosagem que vem no pote, então depende muito. Tem pote, por exemplo, tem marca, por exemplo, que é mais diluída, e quando você olha lá atrás a informação nutricional, a porção está em 4 cápsulas, né? Então você vai tomar trem pra caramba aí. Então sempre procure 2 cápsulas, que é o normal, né? Que a gente acha. Quando a gente acha uma cápsula é muito caro. E normalmente como é que fala? Errado, é fake, né? Você vai ler lá e não tem
1000 mg de ômega 3. Então, uma dosagem otimizada, ela é isso, ela é uma dosagem que a gente precisa calcular por pessoa e uma dosagem muito maior do que falam para ter, né? Então, falam de 200 UI da vitamina D. Pra vocês terem ideia, uma criança de 1 ano, ela precisa de pelo menos 1000 UI de vitamina D. Então, a partir de 1 ano é 1000 UI e vai só aumentando. Hoje, eu tomo 20.000 UI por dia, meu marido toma 20.000 UI por dia, meus pais, né, que são mais velhos, tomam 15.000 UI por dia. É por dia, tá, gente? Não é por semana. Por semana não faz diferença. Então, a dosagem otimizada, ela é muito diferente dessa dosagem que a gente está acostumado, né? Essa dosagem mínima que a gente está acostumado. Então, por isso que eu falo que eu mando manipular e não comprar polivitamínico mais. Por quê? Quando eu falava para comprar polivitamínico, era para ficar mais fácil para os meus pacientes, né? O polivitamínico é o seguinte, na drogaria eu trabalhava assim, como eu não mandava manipular, né? Toda drogaria que eu trabalhei, no fim das contas, fazia uma parceria com a farmácia de manipulação. Porque eu não deixava de indicar manipulado, não mesmo. Só que, o que acontece? O polivitamínico que vende de farmácia, ele é muito mais barato que se você fizer um polivitamínico específico para você. A diferença está em qual que é o seu grau né, o seu nível de desespero aí. Se você estiver muito doente, por exemplo, a fibromialgia, eu não estou aguentando fazer mais nada, não aguento trabalhar, não aguento tanta dor. Aí, então, compensa fazer um polivitamínico otimizado para você regularizar o seu organismo de uma vez, para equilibrar ele de uma vez, porque senão não vai adiantar nada. Então, depende, casos e casos. Porém, e por que a gente fala da fibromialgia? A fibromialgia não tem uma causa aparente, né? Não sei se vocês sabem, mas nunca conseguiram comprovar o que causa a fibromialgia. E aí, existem alguns que conseguiram, né, que estão conseguindo mostrar que quando a pessoa tem fibromialgia e toma antioxidante, ela melhora, não melhorar de tratar, mas ela melhora os sintomas, ou seja, ela não sente dor. E quando você realmente dá um antioxidante para a pessoa que tem fibromialgia, ela sente muito menos dor do que antigamente. Ou seja, eles estão cogitando que o que causa fibromialgia é estresse, ou seja, estresse oxidativo. Né? Então, se é o estresse oxidativo é excesso de radical livre. Radical livre é combatido com antioxidante, tem, né? Coloca o antioxidante aí que a pessoa que tem fibromialgia diminui a dor. E se não for isso, é alguma outra coisa que o antioxidante resolve. Porque eu vejo isso na prática, sabe? Eu comecei com uma tia minha, né? Que ela tem fibromialgia e ela sentia muita dor e hoje ela quase não sente. Tipo assim, tem alguns dias que ela sente, mas quase não sente mais. E eu tenho pacientes que não têm dor nenhuma mais. Então, o uso dos antioxidantes, eles são muito importantes, principalmente nessa parte aí. Então, eu sempre indicava em farmácia da seguinte forma: para a pessoa não sair da farmácia sem nada, eu olhava, eu sempre pedi para o dono comprar polivitamínicos que eu tinha confiança e que eu conseguia olhar a dosagem e falar, esse é bom. Então, por exemplo, eu gosto muito de um que chama Vitinal. Eu não sei nem se vende mais. Esse Vitinal, ele vem em tablete. Então, ele vem completaço no tablete, completaço segundo a ingestão diária recomendada, que não é nada pra gente. Então, o que eu fazia? A pessoa comprava o Vitinal, que vinha com 90 comprimidos, e tomava 3, 4 comprimidos por dia daquele ali. E aí, eu receitava fora, eu prescrevia fora do polivitamínico, eu prescrevia os específicos. Então, por exemplo, vitamina C. Vitamina C, não adianta você tomar 4 comprimidos do Vitinal, que você não vai conseguir nem metade da dosagem de vitamina C que você precisa por dia, que é de 1 grama a 2 gramas por dia. E a ingestão diária recomendada fala que 45 miligramas, né? 45 miligramas não faz diferença nenhuma. Então, de 1 grama a 2 gramas por dia. E eu sempre receitava separado, porque a vitamina C, ela é hidrossolúvel. Então, para ela ser hidrossolúvel, ela dilui no corpo muito rápido. Ela fica no corpo em torno de 6 horas. Então, eu sempre indiquei para as pessoas tomarem a vitamina C, uma de manhã e uma de noite, antes de dormir. Por quê? Porque de manhã, ou então toma separado, né? Por exemplo, você conseguiu achar aquela caixinha que vem 500 miligramas. Vitamina C, 500 miligramas. Toma uma de manhã, uma antes do almoço, uma de tardezinha e uma de noite. Por quê? Você vai ficar o dia inteiro com a vitamina C no organismo. A vitamina C, ela estimula
a concentração, ela ajuda na resistência, então você fica mais resistente durante o dia, e ela ajuda na produção de melatonina. Então, quando a melatonina começa a ser produzida à noite, ela ajuda a intensificar essa produção, então você tem um sono melhor. Então, o dia inteiro tomando vitamina C é melhor, mas se não conseguir, se for melhor para vocês, por exemplo, indicarem, eu sempre olho a rotina do paciente, por exemplo, igual tem paciente meu que já toma medicamento o dia todo, então eu já coloco vitamina C para ajudar. Então, se não, tome 1 grama de manhã, 1 grama à noite. 2 gramas por dia. Não precisa tomar mais do que isso, porque não faz diferença, tá? Então, eu indico a vitamina C. Uma outra coisa que eu sempre indico é a vitamina D, porque não adianta você tomar 4 comprimidos do Vitinal, porque não vai resolver. Então, eu indico a vitamina D. A vitamina D, eu nunca indico menos de 10.000 UI. Aí depende muito da pessoa, depende da patologia. Todos os minerais e todas as vitaminas, gente, são patologia dependente, tá? Então, se você tem uma pessoa que é totalmente saudável, for te procurar só porque quer tomar suplemento, ótimo, é uma dosagem. Se tem uma pessoa que é totalmente saudável, mas pratica esporte, já é diferente. Uma pessoa que é totalmente saudável e tem ali de vez em quando uma dorzinha no peito, já é diferente. Então, é sempre patologia dependente, tá? Todas as dosagens. E aí eu sempre indico a vitamina C, a vitamina D e o magnésio. Por que o magnésio? O magnésio, ele é o mineral mais importante do nosso organismo, né? Então, nós precisamos dele em pelo menos 300 reações no nosso organismo. Tudo precisa de magnésio. O neurônio precisa de magnésio, o coração precisa de magnésio, os músculos precisam de magnésio, o sangue precisa de magnésio, as próprias veias e artérias precisam de magnésio. Então, se você não consome magnésio, não suplementa magnésio, vai chegar um tempo da sua vida que você vai ficar doente. Por quê? O magnésio, ele está presente só em terra vulcânica. Então não adianta falar assim, a maçã tem magnésio. Não tem, porque nós não temos vulcão no Brasil. Então nós não temos magnésio, a não ser que a pessoa jogue o adubo que tenha magnésio. E como que a pessoa produz um adubo aqui no Brasil com magnésio? Então não tem magnésio, nós somos pobres de magnésio. Eu citei ontem o caso do senhorzinho que eu falei do magnésio, que foi ele tomar e resolver. Então, o magnésio é uma coisa que eu sempre receito também fora disso, né? Fora do polivitamínico. São os 3, tá? Que eu sempre receito. Aí depende depois da pessoa para eu colocar mais coisas, tá? Mas os 3 que eu sempre prescrevo é vitamina C, vitamina D e magnésio, fora esse polivitamínico que eu mando tomar 4 por dia. E o magnésio é uma dosagem muito alta também. Eu, por exemplo, tomo 900 miligramas por dia, tá? Por que eu tomo 900 miligramas por dia? Porque eu tenho enxaqueca. Então, não é tô que hoje, como eu falei com vocês no início, eu tô sentindo dor de cabeça. Não estou tendo enxaqueca, é diferente, né? Quem tem enxaqueca sabe. E a minha enxaqueca não vem mais depois que eu comecei a tomar o magnésio. Tomei tudo vocês pensarem. Topiramato, fiz chá de não sei o quê, fiz essência, fiz óleo essencial. Nada funcionava na minha enxaqueca. E aí começou a funcionar quando eu tomei o magnésio. E eu tomo 900 miligramas por dia. Só que também é patologia dependente. Então tem idoso, por exemplo, que não tem nada, ele só não tem nada, né? Mas é idoso. Por ser idoso, ele já tem uma quantidade de estresse oxidativo muito grande no organismo, aquilo ali só não reagiu ainda. Então, eu passo, por exemplo, 700 miligramas de magnésio, né, 800 miligramas, depende aí. Quando é uma pessoa que já toma, então, por exemplo, já vai fazer 6 meses que eu tomo magnésio 900 miligramas, eu não sei porque demorei tanto, né? Mas já faz 6 meses, não mais, faz mais. Já fazem uns 9 meses que eu tomo o magnésio 900 miligramas. Agora, eu vou passar a tomar ele a 800 miligramas. Eu vou diminuindo até mais ou menos uns 500 miligramas. Aí, depois que eu chegar em 500 miligramas, eu mantenho. Aí, eu tomo o resto da vida esses aí. Por quê? Você primeiro precisa captar a doença. Então, se a pessoa tem uma fibromialgia, você não pode vir com uma água para ela. Você tem que vir com um balde para pegar aquela doença, para captar aquela doença. Depois que você captou, você manda, né? Você vai só diminuindo. Então, eu tenho pacientes hoje que tomam quase nada de suplemento, tomam um polivitamínico otimizado só, né? Otimizado, tá? Não precisam mais dos outros, né? Porque acaba que, com o tempo, o organismo mesmo vai acostumando a fazer aquela reação ali, tá? Bom, gente, acho que eu falei tudo, né? Não, e eu suplemento vitamina K2 também, tá? Eu suplemento vitamina K2. Aí eu sempre falo com a pessoa para ela manipular as 3, a vitamina K2, MK7, né? MK2 e MK7, tá, gente? A MK2 e MK7, a vitamina D e o magnésio. Por quê? Porque a vitamina C a gente encontra na farmácia.
Essas outras três, a gente encontra uma dose muito baixa, e quando encontra dose alta, por exemplo, a vitamina D, né, 50 mil I, se você encontrar aí, que é o Adera, é um absurdo de caro. Então, eu sempre prescrevo esses, tá? E eu sempre prescrevo manipulado. Então, por isso que toda vez que eu trabalho numa drogaria, ela acaba fixando um projeto aí com a farmácia de manipulação. Isso acaba, gente, que é bom para a farmácia também, tá? Uma ideia que eu dou para quem trabalha em farmácia, ligue a farmácia de manipulação, tente fazer uma parceria, né? E aí, quando eles passarem o medicamento, vocês colocam uma porcentagem, uma comissão em cima daquilo ali, né? Vocês não perdem, né? O cliente está ali, vocês já pedem para ele, para quem não faz isso ainda, né? Já pedem para ele, né? O medicamento, ele não precisa ficar se deslocando para pedir, e aí até uma forma de você você confirmar que ele vai tomar, tá? E você consegue fazer as prescrições do jeito certo, tá bom? Nossa, gente, eu falei demais. Meu Deus. Ainda bem que eu consegui falar, né? Eu falei com vocês que se eu perdesse, vocês me voltarem para o lugar aqui, mas ainda bem que eu consegui falar. Esse assunto eu tenho que ficar cortando, porque senão eu falo muito. Senão eu falo muito. Eu tenho que ficar cortando as coisas, assim, lembrando as coisas que eu preciso falar, que são muito importantes, sabe? Assim, que são extremamente importantes, porque senão eu falo a vida inteira. Então, Helenilda, osteoporose é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a osteoporose, ela é a saída do cálcio do osso, certo? Só que o cálcio, ele só vai para dois lugares. Ou ele está no osso, ou ele está no tecido mole. O que é um tecido mole? Uma cartilagem e veia e artéria. Então, que muitos médicos já falam, né? A osteoporose, ela é a irmã gêmea do infarto. Por quê que é a irmã gêmea do infarto? Porque o cálcio, ele sai do osso e ele vai para a artéria e ele forma aquela placa de calcificação, aquela placa de ateroma, né, que a gente fala. Na verdade, não é placa de ateroma, gente, é placa de ateroma, é placa de gordura. É uma placa o cálcio, ele ajuda a formar aquela placa de ateroma. Então, o cálcio, ele ajuda a engrossar aquela gordura que fica ali, vai acumulando nas artérias, nas veias, e que pode provocar um infarto, tá? Então, a osteoporose, a primeira coisa que tem que fazer é não tratar com cálcio. Não toma cálcio. Por quê? A osteoporose é isso que eu expliquei, do cálcio. Então, se você coloca mais cálcio e você não absorve cálcio no osso, ele vai para a veia, entende? Então, nunca suplemente a osteoporose com cálcio, tá? Que é que você pode fazer? Comece a suplementação com vitamina K2. Mande manipular. Vitamina K2, MK7, tá? Não deixe de fazer isso, porque a vitamina K2, gente, tem 13 tipos. Menaquinona 1, menaquinona 2, a 7 é que funciona. É a 7 que funciona. Então, coloque vitamina K2, MK7, tá? 240 microgramas de vitamina K2 e MK7. Vitamina D, 10 mil I por dia. Vitamina C, pode colocar 1 grama por dia de vitamina C. Que mais que eu coloco? Magnésio também. Coloca o magnésio aí. Pode colocar 600 miligramas de magnésio. Faça essa formulação, mas principalmente comece com a vitamina K2. Por quê? A vitamina K2, ela é o que a gente chama de GPS do cálcio. A vitamina K2, ela gruda na molécula de cálcio. Na verdade, não é assim que funciona estruturalmente, mas só para vocês entenderem. Ela forma uma estrutura, essa estrutura vai grudar na molécula de cálcio e vai levar esse cálcio para o osso, tá? A MK7, ela leva o cálcio para o osso. Então, não é à toa que existem estudos que foram feitos com a vitamina K2 em pacientes em 14 semanas, tá? Em 14 semanas, eles conseguiram tirar a placa de ateroma que tinha na veia com a vitamina K2. Por quê? A vitamina K2, ela pega o cálcio que está lá, errado, grudado na mucosa, nos tecidos moles, e manda para o osso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é suplementar com a vitamina K2, tá? Pega a vitamina K2 e coloca esses outros suplementos que eu falei com você aqui.
Em questão da dor no joelho especificamente, você pode olhar isso também, porque provavelmente a sua articulação está com cálcio. Então, se o seu cálcio não está no osso, ela está em algum lugar, né? Ele está em algum lugar. Mas aí, tomando a vitamina MK7, você vai conseguir fazer essa. Você vai tirar, né, o cálcio lá da sua. Como é que fala, gente? Acabei de falar. Tá ruim minha cabeça hoje, viu? Da sua articulação e mandar para o osso, tá? Bom, a coenzima Q10, Fabiana, ela é, para mim, uma das principais em relação à saúde do coração, tá? Ela ajuda ela auxilia em questão molecular, sabe? A questão de mitocôndria. Então, ela age em questão de mitocôndria, não deixando que aconteça a fosforilação oxidativa de uma forma errada. Então, a coenzima Q10, ela tá toda naquele processo, não sei se vocês vão lembrar, daquela cadeia da fosforilação oxidativa, né, que entra elétron na célula, sai elétron e tal, e transforma em nitrogênio, aquele tanto de trem que tem na célula. A coenzima Q10 é a ubiquinona, né, que é responsável por fazer esse trajeto. Então, eu acho ela muito importante, por isso que eu falei da estatina esses dias atrás, eu falei com vocês, por isso que eu acho que a estatina é um veneno, todas as estatinas, porque a estatina, antes dela matar o colesterol, dela eliminar a molécula do colesterol, ela elimina a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é um pré-colesterol, entendeu? Antes de ser colesterol, a molécula é coenzima Q10. Então, quando ela chega a ser coenzima Q10, deixa eu ver se ela é coenzima Q10. Antes dela se formar coenzima Q10, ela vai se transformar depois que ela se transformar em coenzima Q10, ela vai se transformar em colesterol. Então, se você toma uma estatina, essa estatina interrompe o processo e você não produz nem coenzima Q10 e nem colesterol, entendeu? Duas coisas importantíssimas para o coração. Não, Adriano. A quantidade de magnésio pode até ser que regule o intestino, né? Mas não pode ser tomada líquida, né? Aquela forma líquida dela é uma forma muito pura do magnésio. Então, por isso que ela é um laxante. E juntamente com a água, né? Se você tomar 1 litro a mais de água no seu dia a dia, que é o que o pessoal toma, né? Aquele negocinho lá, o trem dissolvido, né? Acontece essa liberação do intestino. Mas o magnésio em cápsula, não. Pode ser, né, numa pessoa que tem um intestino mais leve, assim, de questão de força, ele pode sim se tornar um regulador do intestino, mas mais laxante não, tá? Ó, a fibromialgia, ela é uma das coisas que eu mais trato hoje, tá? E é questão de teste, né? Uma coisa que eu entendi é que é questão de teste. E aí, a fibromialgia, por ela ter isso aí, né? Por ela ter a gente achar que é uma coisa que tem estresse oxidativo, a gente trata com antioxidantes. Então, a primeira coisa é o polivitamínico otimizado, como eu falei aqui, o polivitamínico otimizado. E a segunda coisa é tratar com extrato de semente de amora. Extrato de semente de amora e extrato de semente de uva, tá? Extrato de semente de amora pode até deixar para depois, se você não tiver na parte da menopausa. Mas se não tiver na menopausa, se só tiver passado pela menopausa, você pode colocar extrato de semente de uva. Deixa eu lembrar a dosagem, Eunice. Eu uso. Nossa, eu uso. Eu não vou lembrar. Eu tenho que olhar porque é muita coisa. O extrato de semente de uva, mas você acha ele para comprar. Só bate no Google que você acha para comprar. E normalmente é essa dosagem que a gente precisa. Então, o extrato de semente de uva, ele é extremamente antioxidante, né? Então, você tem que tomar uma dosagem maior dele para ele captar a fibromialgia. E depois disso, você toma ele uma dosagem menor. Mas tem que ter os outros também, tá? Tem que ter o polivitamínico otimizado, tem que ter o ômega 3 no meio também, para ajudar, porque a gente não sabe o que causa a fibromialgia, a gente não consegue saber o que é que funciona para ela ainda, né? Isso vem funcionando com os meus pacientes, tá? Que não sentem dor, principalmente a parte do extrato de semente de uva, tá? Extrato de semente de uva é o principal dos suplementos para fibromialgia. E pode suplementar coenzima Q10 também. Coenzima Q10 é um pouco mais caro, eu indico assim, né, mais variado.
Mas pode experimentar com coenzima Q10 também, que vai ajudar bastante, tá? Sarcoidose? Eu nunca tratei sarcoidose, viu? Eu nunca tratei, não. É inflamatório, não é? Eu acho que é inflamatório. Eu nunca tratei sarcoidose, viu? Meu Nath. Inflamatória. É. Eu nunca tratei. Eu não vou saber te falar. Mas eu posso dar uma olhada e depois me chama no WhatsApp. Me chama no WhatsApp que eu dou uma pesquisada e ver se eu consigo achar para você. Tá? Gente, mais alguma dúvida? A live fica muito grande. Eu falo muito, a live fica muito grande. Pode, Jumara. Eu gosto muito de suplementar, tanto para o hipo quanto para o hipertireoidismo, o iodo. Porém, né, a gente precisa saber várias coisas. Eu preciso fazer várias análises para saber como que a gente coloca isso daí, né? Porque pode ser que é hipotireoidismo, porque ela, como é que fala? Ela atrofiou por falta de iodo, né? Ou não. Ou pode ser hipertireoidismo, porque ela inchou muito procurando iodo. Então, depende muito. A gente precisa analisar várias coisas. Precisa ver TSH, T3, T4, precisa ver outros exames também, a dosagem de iodo, ver se você está precisando de iodo, com a sua absorção de iodo, tá? Mas eu sempre trato com iodo e o polivitamínico otimizado. Gente, o polivitamínico otimizado, ele é base, tá? Ele é base de tudo. Então, todos os meus pacientes tomam o polivitamínico otimizado, tá? E aí tem os que eu coloco mais suplementos por fora, né? Porque assim, normalmente quando eu falo polivitamínico otimizado, não quer dizer que eu pego aquele polivitamínico de farmácia e coloco tudo que tem nele, né? Como eu já falei com vocês, a minha anamnese é para saber o que a pessoa precisa tomar ou não. Só que tem coisa que a gente nunca sabe. Então, tipo assim, a gente vai testando, né? A gente vai colocando para a pessoa. Então, por exemplo, tem muita gente que tem falta de cobalto, falta de molibdênio, que é um mineral, tipo, muito pequenininho, a gente usa muito pouca coisa, mas tem. E aí, uma coisa boba que eu coloco assim, altera alguma coisa na pessoa. Então, eu faço um polivitamínico otimizado, né? Polivitamínico por quê? Porque eu junto, sim, vitaminas e minerais, só que eu sempre separo hidrossolúveis de lipossolúveis, eu sempre separo quantidade muito grande. Então, magnésio, por exemplo, não adianta você pedir o magnésio 900 miligramas no formato de manipulação, eles não vão fazer. Você tem que pedir 300 miligramas, aí você toma 3 cápsulas por dia. Por quê? Não cabe na cápsula. E ele acha que a dosagem é muito grande, e ele não vai te explicar isso, que não cabe na cápsula. Eu falar assim, não, só médico pode prescrever isso. Entendeu? Então, quando eu faço prescrições, eu analiso tudo isso também. Eu analiso o que é, até quando aquela farmácia que eu confio ou que eu acho melhor pedir, até quanto que ela manipula, né, sem me encher o saco, né? Então, tipo assim, vitamina E, por exemplo. Vitamina E, eu sempre indico 600 UI, 800 UI. Aí a farmácia que eu pedir só faz até 400. Eu faço, não, beleza. Então eu faço 400 UI. Meu paciente vai tomar 2. Pronto. Aí eu explico ao paciente, eu deixo escrito para o paciente em algum lugar, numa prescrição, entendeu? Quando eu peço, né? Então, eu sempre explico isso também para o paciente, tá, gente? Então, não adianta você pedir suplementos assim, de uma vez, tudo num lugar só, tá? Porque não cabe na cápsula, e aí a pessoa fica perdida e toma muita coisa de uma vez. Não funciona tudo de uma vez, porque várias vitaminas e vários minerais se ligam no mesmo sítio, então não tem como funcionar tudo de uma vez, tá? Então, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar com vocês hoje. Passei tudo que eu tinha para passar para vocês. Eu sei que é um resumo, né? Eu falei aqui em dá 1 hora e meia de live, o que eu falo em várias aulas, tudo separado na fraternidade. Quem que não entrou na fraternidade ainda, não esquece que é só até domingo que a fraternidade tem a minha mentoria e a análise de rede social, tá? O link tá aqui embaixo na descrição aqui do YouTube, tá bom? Quem não curtiu o vídeo, curte. Quem não seguiu no canal, siga, tá? Me ajudem a divulgar essa semana da autoridade farmacêutica. Hoje foi a nossa última aula. Eu queria muito agradecer vocês.
por vocês terem ficado comigo até agora, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu faço isso com muito carinho, principalmente essa parte da suplementação, que eu falo com muito amor, né? Que é o que eu apaixonei e estudei, e foi isso que fez diferença na minha vida, né? Foi o fato de prescrever suplementos que eu sempre tive um lugar para ficar. Então, eu estava na drogaria que não estava boa, eu saía para outra, e rápido, né? Uma coisa rápida, de passagem. Eu tive a minha drogaria, né? Eu montei o meu consultório, estava montando meu consultório na minha drogaria, tive o meu consultório aqui agora, né? E hoje eu tenho só o meu consultório, trabalho com o meu consultório, e só ele já me dá isso, né? Então, é o que eu falo com vocês. Tenham um diferencial, saiam da zona de conforto, não fiquem aí parados esperando acontecer de um olheiro chegar e te achar legal e te levar para um lugar que vai te pagar bem, né? Porque isso não vai acontecer. Então, se você está insatisfeito, né? Está insatisfeito com a sua carreira, você acha que está trabalhando muito e recebendo pouco, você acha que tem que ficar mais em casa com seus filhos, ou você acha que tem que trabalhar menos, né? Porque você acha que tem que trabalhar menos. Então, coloquem, né, façam isso, façam essa diferença na vida de vocês, estudem um diferencial, peguem um diferencial, né, e sejam diferentes mesmo, porque se um lugar não valorizar, o outro valoriza, tá? Isso é certeza, isso é certeza. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Você não está conseguindo ver o link, Eunice? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu falo muito dessas coisas aqui, né? Eu falo muito sobre isso, sobre essa questão da, da gente se movimentar, né? E fica parecendo que é uma coisa clichê. Eu falo muito a parte de sair da zona de conforto. Então, eu falo, parece que é muito clichê, mas é porque é essa frase que a gente tem que usar mesmo, porque a gente fica numa bolha de trabalhar a vida inteira no mesmo lugar, porque a gente tem medo de sair daquele lugar e morrer de fome. Não vai morrer de fome, você vai dar um jeito. Vai, porque eu vendi brigadeiro quando precisou, eu vendi donuts. Porque eu saí do lugar, mandei o currículo, não me chamou, eu falei, não, então peraí, eu não vou ficar quieta. Eu fiz donuts para vender, eu fiz brigadeiro para vender. Então, façam isso, tá? Saiam da zona de conforto, saiam dessa bolha aí, para vocês conseguirem o tão sonhado reconhecimento profissional, tá? Isso aí, Márcia. Eu espero você então na turma. E não esquece que a partir de segunda-feira não tem minha mentoria mais, tá? A partir de segunda-feira não tem minha mentoria e nem análise de rede social. Quem entrar até domingo ganha a minha mentoria, né? No mesmo valor da fraternidade, tá, gente? Tá lá a mesma coisa. Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Muito obrigada por vocês terem continuado. Deixa eu só colocar o link para vocês aqui, ó. Quem quiser fazer a fraternidade, quem quiser conhecer a fraternidade, ó, daqui, você clicar no link, vocês conseguem pegar, vocês conseguem ver lá as aulas que tem, conseguem ver todo o material que tem lá, tá? Para ver se agrada a vocês, né? Então, cliquem no link aí, ó, que eu vou mandar aqui no chat. Esse link que está aí no chat aí, ó. Eu coloquei para vocês, tá? Podem clicar nesse link, vai lá para a página, olha direitinho o material que tem lá, tá? Todas as aulas que tem. Eu mostrei aqui para vocês, se não me engano, na segunda aula, né? Eu mostrei para vocês o que tinha no curso. E ele nunca acaba, porque tudo que eu aprendo de novo, eu coloco lá em aulas, tá? Tudo que eu aprendo de novo tá lá. Inclusive, a última coisa que eu comecei a trabalhar agora, que eu trabalho da minha casa, como farmacêutica, né, que é a perícia judicial. Eu já estou montando um módulo de perícia judicial, que para vocês trabalharem com isso também, é uma coisa que eu trabalho da minha casa, eu não saio do meu computador para trabalhar. E, para vocês terem ideia, os laudos hoje, que o farmacêutico confecciona, não tem laudo barato. Todos os laudos aí tem no mínimo 3 a 5 mil reais, tá? Mínimo, tá? Mínimo. Tem laudos absurdos, né? Quando é para empresa, absurda. Então, assim, é uma coisa que eu faço, que eu não saio da minha cadeira aqui do quarto das meninas. Eu falar escritório, do quarto das meninas. Então, muito obrigada por vocês ficarem comigo até agora.
tá? Ótimo final de semana para vocês. E eu espero que vocês peguem tudo que vocês aprenderam aqui. Assistem as lives de novo, se vocês, né, se tiverem alguma dúvida, assiste tudo de novo e peguem tudo isso que vocês aprenderam aqui e apliquem na drogaria de vocês, apliquem onde vocês trabalham, independente de onde vocês trabalham, onde vocês puderem aplicar isso, apliquem, tá? E não esqueçam, não deixem de sair da zona de conforto, não fiquem parados no mesmo lugar, porque nada acontece na zona de conforto, né? Então, gente, boa noite para vocês, tá? Muito obrigada, um beijo.